Olá, tudo bem? Hoje, no nosso bate-papo, a gente vai terminar basicamente os conceitos que nós começamos a tratar sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento. Tá? Hoje nós vamos falar particularmente das políticas distributivas e os seus instrumentos. Tá? Basicamente, as políticas distributivas, compreendem um conjunto de medidas, tá, adotadas pelo governo, tá, que tem um objetivo principal: mudar a distribuição de renda, e riqueza entre os indivíduos de uma sociedade. Bom, primeiro, por que existem esses instrumentos de distribuição, essa política? Tá? Primeiro, porque o sistema ele tem as suas deficiências. Tá? Esse papo de que existe meritocracia, de que você pode, fazer o que você quiser, que você pode ser o que você quiser, é um papo muito bonito, mas não é perceptível, não é empiricamente comprovado na prática que de fato isso funcione. Tá? Então, essas políticas são necessárias para corrigir distorções, tá? A gente já tinha conversado antes, e não há igualdade, isonomia, As pessoas não nascem iguais, por assim dizer, Embora a Constituição diga que todos são iguais perante a lei, a Carta Magna garante isso, mas as pessoas não são iguais, tá? Tratamentos é dado diferente, para vocês terem ideia do que eu estou falando, mais ou menos 10 anos para cá, tem uma discussão muito grande, tá? Principalmente nos Estados Unidos, que é o foco do problema. Aqui no Brasil é uma coisa ainda pouco discutida, meio mascarada, mas, por exemplo, nos Estados Unidos existe uma grande discussão das comunidades negras, ou seja, os estados do sul negros, predominantemente negros, com presença de negros, mostram que ainda há um racismo muito grande, principalmente oriundo dos policiais. Na data de hoje, 29 de maio de 2020, 2 dias atrás, houve a morte de um cidadão norte-americano negro, por um policial branco, tá? Por excesso de autoridade, assim, abuso de autoridade, e esse sistema todo, que mostra essa desigualdade latente, tá? Não é só nos Estados Unidos, A maioria dos países capitalistas, sejam eles desenvolvidos ou em desenvolvimento, aprofundaram esse abismo, As políticas de distribuição de renda se tornaram piores, se tornaram menos eficazes, cada vez mais se retirou direitos, tá? Principalmente dos trabalhadores, de forma com que o capital pudesse se reproduzir. Basicamente é isso. Tá? E isso se torna muito latente quando analisamos sociedades em que há discriminação racial, tá? Há discriminação social, as pessoas mais pobres, humildes, não têm direito a praticamente nada. Então, essas políticas distributivas é uma forma de tentar corrigir. São eficientes? De certa forma são eficientes, tá? Mas ainda estão muito aquém de atingir os objetivos, de tornar a sociedade justa e, no mínimo, um pouco mais igualitária. Tá? Então ainda nós temos que caminhar muito, porque ainda se mata, muitos negros, pobres, majoritariamente no Brasil há diversos casos. Estados Unidos está explodindo o número de casos, Então as políticas distributivas é uma forma de tentar corrigir isso, mas ainda assim é uma forma paliativa.
né? Não é uma forma definitiva para melhorar, né? Torne a sociedade 100% igualitária, né? Mesmo porque eu acho que isso seria praticamente impossível, dada a natureza do sistema de reprodução capitalista atual, né, financeira. Mas isso não convém ao bate-papo de hoje. Tá? Então, alguns instrumentos, né, são utilizados. E o principal instrumento utilizado, por mais incrível que pareça, é o sistema tributário. Tá? Por quê? Porque o sistema tributário, ele compreende, né? Antes da gente entender o que é o sistema tributário, a gente tem que entender o que significa imposto, tá? Vocês que são, né, pessoas que têm um mínimo de noção, né, do direito, né? A gente que é da economia, a gente analisa essa parte de impostos numa disciplina chamada de economia do setor público, né? Ou seja, existe um aspecto econômico por trás do setor público que justifica, né, a imposição, né, do imposto, né? O termo já diz, né? O imposto é uma imposição do Estado para com o indivíduo. Por que o Estado faria isso? O Estado é malvadão? Não, o Estado não é malvado. O Estado ele precisa prover bens públicos. Se você tem direito à sua propriedade privada, se você tem direito a uma casa, a um carro, a uma bicicleta, a um patinete, se você tem direito e é propriedade sua, agradeça ao Estado. Então, antes de você pedir Estado mínimo, atente-se a esses detalhes, tá? Porque depois não reclame se retirarem suas propriedades, certo? Para isso que o Estado cobra impostos, para fazer valer leis, a Constituição valer, você ter direito de ir e vir, direito de liberdade de expressão, você poder ter um agente regulador onde você possa reclamar seus problemas, né? No caso, a justiça. Tá? Você pode reclamar seus problemas se você não foi bem atendido, se você, uma empresa não entregou o serviço ou o bem prometido, tá? Então, para isso que o Estado cobra impostos, mas não só para isso, para gerar bens públicos gerais, saúde, educação, né? Se você ficar doente e não tiver plano de saúde, dê graças a Deus que existe um sistema único de saúde que vai poder te atender, inclusive te internar em caso grave, tá? Mas, tudo bem. Então, para isso que o Estado cobra impostos, né? O Lincoln, Abraham Lincoln, tinha uma frase que era sensacional, que nós só temos duas certezas em vida, né? A morte e os impostos. Pois bem, sabendo que nós vamos ter que pagar impostos, tá? Nós vamos discutir se o imposto, como que ele incide, ou seja, alguns tipos de impostos, tá? Caracterizar e bater um bate-papo aqui sobre o sistema tributário brasileiro, que é um ninho de rato, mas tudo bem. Vamos lá. Primeiro, né? Os impostos eles podem incidir não só sobre os indivíduos, mas também unidades jurídicas, né? Pessoas, CNPJ, tá? Não só sobre o CPF, também como o CNPJ. Tá? E o imposto, ele obrigatoriamente tem que estar vinculado a um ato econômico. Ou seja, toda vez que eu vou praticar um ato econômico, o que seria um ato econômico? Produzir, consumir, transformar, qualquer coisa que esteja relacionado com ganhos, ou venda, ou compra, ou troca, qualquer coisa que seja um ato econômico, tá? Vai gerar uma relação entre partes e é dessa relação o Estado pode, tá, cobrar impostos. Por que eu digo que pode e que não deve? Tá? Existe uma diferença aqui. Pode porque não são todas as operações, todos os atos econômicos, tá, que são cobrados impostos. Tá? Só para vocês terem uma ideia de um ato econômico que não é tributado pelo governo brasileiro. Tá? No mundo inteiro se cobra, né, se taxa, né, lucros e dividendos. Ou seja, é um ato econômico de você, um indivíduo, CPF,
tá? Você colocou um dinheiro, tá? Acreditando numa empresa, num CNPJ, né? Normalmente uma sociedade anônima, tá? Por quê? Porque ela tem que ter ação. Então eu terei que lucro e dividendo, tá? Então essa empresa que você investiu, ela deu lucro. Tá? Esses lucros eles podem ser convertidos, né, em dividendos para os acionistas, ou seja, os detentores do direito sobre essa empresa. Então acontece essa distribuição, tá? E no mundo inteiro se cobra isso, porque esse é um ato econômico, com exceção de 2 países no mundo que não cobram. Tá? Desde a crise de 2008, só 2 países não cobram lucros, taxação sobre lucros e dividendos, né? Brasil e Estônia. Tá? A Estônia é um dos países do leste europeu que se formou com a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A extinta União Soviética, a Estônia. E dada essa natureza, esse ato econômico, o Brasil não cobra. Tá? Isso foi adotado em 1994 para 95, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, sob a justificativa de que isso incentivaria o investimento, né, das pessoas nas empresas. Tá? Só que, né, nós temos que ter em mente que no Brasil pobre não faz poupança, né? Isso é meio óbvio, dado a natureza extremamente desigual da nossa sociedade. Então, as únicas pessoas que conseguem colocar um mínimo de dinheiro ou é classe média alta ou é rico. Tá? Então, dado essa característica, não se cobra, né, a porcentagem dessas camadas sociais, ou seja, só 10% da sociedade que se beneficia disso, mas ainda assim é um grande volume, porque grande parte dos recursos, né, que os indivíduos têm na forma de poupança é oriundo de lucros e dividendos. Tá? Então, é uma distorção, existe projetos de lei, é mais ou menos taxação de grandes fortunas, existe o dispositivo na Constituição Federal, mas, né, acumular riqueza excessiva, né, o Estado não tem um mecanismo para cobrar. Né? Então, por isso que eu digo que pode o ato econômico. Né? Mas, por exemplo, você comprou e vendeu um carro, um apartamento, obteve lucro. Você vai ter que pagar imposto sobre isso. Tá? Então, por isso que eu digo que pode, que não deve. Tá? Vai muito dar o arranjo institucional, né, do país. Existem 2 tipos, a gente pode classificar os impostos em algumas categorias. Tá? Então, primeiro, né, a gente vai trabalhar com impostos diretos e impostos indiretos. Depois, nós vamos trabalhar com impostos que são característicos regressivos, tá? E impostos progressivos. Primeiro, vamos por partes, tá? Jack Stripador aqui para dar certo. Né? Vamos por pedacinho, pedacinho. Impostos diretos. Impostos diretos, tá? Juridicamente falando, né, incidem sobre o contribuinte de direito, ou seja, né, é um imposto que incide diretamente sobre a pessoa. E essa pessoa, esse ser, né, por assim dizer, ele não tem, pelo menos teoricamente, a possibilidade de repassar esse ônus dessa cobrança para outro. Né? Ou seja, ele não tem como cobrar, ele não tem como repassar o ônus tributário para um terceiro. Toda vez que isso acontece, o imposto é característico de imposto direto. Tá? O exemplo mais claro disso é o imposto de renda. Por quê? Eu não tenho como repassar isso para uma outra pessoa. Toda vez que eu aufiro minha renda, eu tenho que pagar uma fatia de imposto, dada a minha característica lá, o meu enquadramento dentro do sistema da Receita Federal. Se eu estou enquadrado, vou ter que pagar uma alíquota de imposto, eu não posso repassar isso para outra pessoa, não tem essa possibilidade. Então ele incide de fato sobre mim. Mas eu também posso ser uma empresa, eu também tenho que pagar também como empresa. Então, eu não tenho como repassar isso. Incide sobre mim e acabou. Tá? Então, isso é imposto direto. Imposto indireto já é o contrário. Tá? A carga tributária, ela é cobrada, né? O Estado cobra sobre o contribuinte de direito,
Só que esse tem a possibilidade, né, de transferir para outro, né, o que é o contribuinte de fato. Tá? Ou seja, o Estado cobra do contribuinte de direito, que tem que pagar pelo ato econômico. Vamos supor uma empresa. A empresa, espertamente, fala, opa, eu não vou pagar esse imposto, porque isso aqui não é problema meu. Eu vou embutir isso no preço de algum bem que eu tenho aqui e que quem consumir que vai pagar. Ou seja, o ato econômico que eu tenho com o Estado, eu transfiro esse ônus, que era meu para com o Estado, para o contribuinte de fato, que é uma terceira pessoa. Você pode consumir um bem, tá? Que é o que acontece na 99,9% das relações econômicas de compra e venda nesse país, ou seja, toda vez que você vai no mercado, o que você está pagando não é o preço real, você está pagando ali 90% de ICMS, mais tantos por cento de PIS, COFINS, ou seja, todas aquelas contribuições que incidem sobre a empresa, tá? Que a empresa pode transferir por preço de fato, é o contribuinte, né, final, ou seja, o consumidor que está pagando e não a empresa. Porque ela tem essa capacidade de transferência, ou seja, ela pode embutir no preço do produto. Tá? Isso é exato? Não é exato, mas quando se formam os preços, né, a gente tem em microeconomia, quando a gente fala, né, da formação do preço de um determinado bem, tá? Não existe o componente impostos, mas no Brasil, né, dada o arcabouço institucional, dadas as regras do jogo, por assim dizer, bem Douglas North falando, né, bem Ney falando, nova economia institucional, tá? Essa NEI. Dadas essas características nacionais, as empresas elas repassam, né, para os clientes essa taxação de impostos, então elas pagam o mínimo necessário desses impostos, ou, na grande maioria dos casos, nem pagam. Tá? Por quê? Existe essa transferência. Tá? Então, pessoal, só para deixar bem claro aqui, existem dois tipos de contribuinte. O contribuinte de direito, aquele que realmente teria que pagar um imposto, mas não paga, ou seja, ele vai repassar isso, e o contribuinte de fato, que é a pessoa que vai suportar o ônus fiscal. Tá? Impostos dessa natureza, pessoal, são impostos que incidem geralmente sobre consumo e produção. Tá? Ou seja, IPI, ICMS, tá? São impostos, né, que não são arcados, tá, pelos produtores, e sim pelos consumidores. Tá? Por isso que esses impostos são indiretos. E geralmente, impostos indiretos têm característica regressiva, tá? Que é a nossa terceira classificação aqui. Tá? O que acontece? Esses impostos, eles são cobrados em porcentagem igual para os contribuintes. Ou seja, não importa se ele é rico, pobre, negro, branco, amarelo, índio, não importa, tá? Homem, mulher, transgênero, não importa. Não importa quem é a pessoa. Simplesmente vai incidir sobre o Joãozinho, sobre o Pedro, sobre o Francisco, sobre o Chico, vai incidir a mesma alíquota sobre todo mundo, tá? Independentemente de poder aquisitivo. Geralmente esses impostos, né, como não leva a capacidade, não leva em consideração a capacidade de pagamento, o ônus ele se torna maior para aquelas pessoas de renda menor, tá? E se torna praticamente irrisório para quem tem uma renda maior. Tá? Impostos dessas características, né, com essas características, ou seja, a gente pode classificar o ICMS, o IPI, que a gente já falou, PIS, COFINS, tá? Também são impostos regressivos, porque eles incidem sobre a empresa e a empresa ela vai ter que pagar sobre a produção. Então, e como a alíquota é a mesma, então não importa se a empresa ela é uma empresa de grande porte ou de pequeno porte. Então, ela vai ter que pagar de qualquer jeito, né? Porque o que importa é o bem produzido e não a capacidade financeira da empresa, né? Então, por isso que são impostos regressivos. E no Brasil, grande parte, né, da tributação do sistema tributário nacional, mais de 2/3 do sistema tributário nacional é de impostos regressivos, né? Só para vocês terem ideia, o maior imposto, a maior forma de arrecadação do Estado, por incrível que pareça, é o imposto chamado ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.
tá? Vocês não podem falar assim para mim, não, mas espera aí, esse imposto é dos estados. Sim, se eu somar os 26 estados, mas o Distrito Federal, a arrecadação chega a ser trilionária, tá? Isso não é brincadeira, isso é dá trilhão, não dá nem bilhão, isso dá trilhão, tá? É a maior arrecadação que existe do estado é o ICMS. Tá? É uma baita distorção, né? Porque você produz um bem num determinado estado e vai vender para outro estado, você vai ter que pagar a alíquota e o estado que você está produzindo, que você está mandando. Aí vai depender da legislação, tá? Então, existem portarias, cada receita estadual tem um padrão, é uma bagunça. Para vocês terem ideia, não existe uma unificação de ICMS, cada estado cobra aquilo que dá na telha. Para vocês terem ideia, aqui no Paraná, tá? Que eu falo de Maringá, imposto sobre combustíveis chega a ser 30% do valor, tá? Só ICMS. Então, assim, o estado arrecada muito, tá? Com isso, e a gente não sabe onde o estado realmente, de fato, utiliza seus impostos. Tá? Então, assim, são impostos que são burros, não incidem de maneira eficiente, ainda assim o Estado mantém. Mas ele tem uma facilidade, né, que é a facilidade de arrecadação, né? Ele é um ônus para o contribuinte, mas a capacidade de arrecadação é elevada, porque ele é muito fácil ser cobrado. Tá? Simplesmente existe nota fiscal, vou cobrar ICMS, vou cobrar IPI, vou cobrar PIS, COFINS. Por isso que o Estado tem essa preferência por impostos regressivos, porque ele incide de maneira muito mais rápida, a arrecadação é muito mais instantânea. Ao contrário de impostos progressivos, tá? Que eu preciso auferir, né? Ou seja, o ato econômico ele tem que ser direto, né? Ou seja, tem que vir de impostos diretos. Leva em consideração a capacidade econômica dos agentes, eu não posso cobrar toda hora. Eu vou cobrar dele, tá? Geralmente, ou no final de um ano fiscal, ou periodicamente, mas não posso cobrar de uma maneira instantânea, né? Existe sempre aquele negócio, desconta-se o imposto de renda na minha folha de pagamento. Né? Recebo folha de pagamento, desconta o imposto de renda. Sim, vai ser descontado o imposto de renda, mas no final do ano fiscal, ou seja, quando começar o ano fiscal seguinte, você vai ter lá 2 meses, né, para analisar suas contas, e você vai ter mais 2 meses para você declarar, né, o quanto que você recebeu, o quanto que você pagou, e ali você ou vai ter que pagar um imposto residual, né, do tanto que você pagou, ou você recebe restituição, tá? Mas aí é que incide o detalhe. Esses impostos, eles não são arrecadados toda hora. Existe uma programação fiscal, mas é diferente do IPI, PIS, COFINS, que são cobranças mensais, ou seja, toda vez que você faz o ato, você já cobra ali no fato. Não tem como você postergar isso. Né? Ao contrário de imposto de renda, porque você vai pagando sempre um pouquinho, mas no final lá você pode ser restituído. Então a contabilização é um pouquinho diferente, não é feita mensalmente e morre, né? Ela é feita anualmente pelo ano fiscal, né? 1º de janeiro do ano, termina no 31 de dezembro, é assim que a Receita Federal contabiliza, tá? E esse ano fiscal você vai se ver com a instituição, que é a Receita Federal, para ver quanto que você paga. Tá? Esses impostos progressivos são a melhor forma de arrecadação, né? Não a melhor forma de arrecadação, mas a melhor forma de realmente você cobrar. Por quê? Pessoas que têm capacidade aquisitiva maior vão de fato pagar mais, e pessoas que têm capacidade menor vão de fato pagar aquilo que me condiz, né? Então, os impostos progressivos eles são melhores, tá? A maioria dos países da OCDE, tá? Grande parte da tributação incide sobre impostos progressivos, principalmente impostos diretos. Grande parte da arrecadação, 2/3. Né? Ao contrário do Brasil. O Brasil, se eu não me engano, chega a 23%, 25% só de impostos diretos, né? Impostos progressivos. Tá? Não existe uma tributação mais pesada sobre isso, né? E o Brasil tem diversas deficiências, né? Alíquotas muito irregulares, faixas de contribuição ridículas, né? Mais ou menos 5 mil reais, se você ganha 5 mil reais por mês, você já está na alíquota teto. Então você e o Silvio Santos pro Estado é considerado a mesma coisa, né? Você e o velho da van, né? O seu Luciano Hang, é a mesma coisa.
né? Só que a capacidade de renda e patrimônio do Luciano Hang é muito maior que a sua, né? Então deveria ter uma diferençazinha, né? Então essas distorções que o Estado mantém e faz com que o abismo aumente, tá? Então por isso que é complicado o sistema tributário brasileiro como uma forma de política distributiva. Na realidade, o sistema tributário brasileiro é uma política de concentração de renda, não de distribuição. Porque quem de fato tem renda, tem patrimônio, não paga, né? Existe uma coisa super interessante que é assim, carro, né? Todo mundo que tem carro vai pagar IPVA. Ótimo. E quem tem avião, quem tem barco, quem tem jatinho, quem tem jet ski, paga imposto? Não, não paga. E isso são bens de luxo, não são bens corriqueiros, não é qualquer pessoa que pode ter um barco de 30, 40 pés. Não é qualquer pessoa que pode ter um helicóptero, né? Então, o arcabouço jurídico, é o arcabouço institucional que se formou e não se cobra, tá? Pode ser corrigido? Pode. O problema é que não há boa vontade para isso, né? Basta lembrar que nossos políticos estão lá em cima, né? Estão no topo da pirâmide, então eles não vão se prejudicar, né? Meio óbvio. Então, né, fica aqui o pensamento, tá? A segunda forma, né, de se fazer uma política de transferências é por meio de transferências diretas, né? Ou seja, o Estado paga a uma pessoa, uma empresa, não sei, dá um dinheiro sem qualquer contrapartida. São gastos com transferência. Tá? O Brasil, ele, a partir de 95, 96, dado o aumento, né, a estabilidade da economia gerou uma pobreza muito grande. E o governo precisava fazer frente, né, a essa pobreza crescente. Então começou-se programas pequenos, né, Vale Gás, Vale Alimentação, são as coisas, umas valezinhos que, sabe, uns programinhas pequenininhos, sabe, ridículos, e que sobre o governo Lula, né, e é uma galera da Unicamp, tá, vários economistas da Unicamp, unificaram os programas sociais existentes na época sobre o mote do Bolsa Família, tá? Ao contrário do que as pessoas pensam, o Bolsa Família não é um gasto exorbitante, tá? As pessoas costumam falar que o Bolsa Família, Bolsa Vagabundo, meu, é R$70, sabe, por pessoa, podendo ser acumulado acho que 4 ou 5 vezes. Então o máximo que uma família pode ganhar é R$280. Isso é grana para uma família que, sei lá, mora numa favela, mora num buraco, tá? Em Santos mesmo, no litoral de São Paulo, parte continental, o pessoal mora no mangue. Se você não sabe o que é mangue, dá um Google aí. Procura no Google o que é morar em palafita, para você ver o naipe da coisa. Você vai dizer que o cara é bolsa vagabundo, R$280. É assim, não é uma pessoa, é a família inteira, porque cada membro da família recebe R$70. É grana. Se você for no mercado, qualquer mercadinho aqui, fizer uma compra básica do mês, já dá R$300, R$400, no mínimo. Tá? Então assim, né, qualquer cestinha básica hoje, qualquer cesta básica hoje, tá, custa aí R$180. Então, né, não vamos falar besteira, não vamos falar groselha, que é complexo a situação, tá? E o governo não gasta muito assim, tá? O governo, se você pegar os números, né, da despesa com transferências, se você pegar o caso do Bolsa Família, chega no máximo 25, 30 bilhões por ano. 30 bilhões por ano. 30 bilhões por ano. É um valor irrisório. E detalhe, as pessoas pensam, né, 30 bilhões jogado fora. Esse dinheiro, quando as pessoas recebem, elas gastam em consumo imediato. Dada a natureza do sistema tributário, já que 2/3 dos impostos são impostos regressivos e que incidem sobre consumo e produção, grande parte do que é gasto é remetido de volta em forma de impostos. Então eu posso dizer no limite que toda vez que o governo gasta com transferência, pelo menos 50% volta em forma de impostos.
movimenta o mercadinho aquele bairro lá esquecido, lá no final do mundo, aquele botequinho, gera emprego, gera renda. E ainda o governo arrecada 50% de volta. Então, assim, ele gasta 30, arrecada 15. Então, o governo gastou 15. Só que gerou emprego, gerou renda, gerou consumo, gerou demanda, gerou oferta. Olha que coisa boa. Então, tem certas coisas que nós temos que analisar e ter muita parcimônia em relação a gasto com transferência. Tá? E a terceira forma, né, eu convido vocês, né, voltando ao tema do Bolsa Família, a lerem artigos sobre o Bolsa Família. Tá? Vão no Google Acadêmico, digita lá Bolsa Família. O que tem de pesquisa sobre isso, tá? Esses gastos, mostrar o impacto, né, que o Bolsa Família tem no PIB, é fundamental para entender a importância do programa e que não é à toa que foi reconhecido pela ONU como um dos maiores programas de distribuição de renda do planeta. Não é nem do país, é do planeta. Tá? Com êxito. Conseguimos diminuir a pobreza, conseguimos diminuir a desigualdade social, tá? Por meio do Bolsa Família. Né? Então, tem certas coisas que nós temos que analisar os dados e menos opiniões de pessoas ou canais ou especialistas, né, que se dizem que Bolsa Família é Bolsa Vagabundo. Desconfie, pessoas que têm uma máxima, né? Tem opinião certa para tudo, tá? Então, e a terceira forma, tá, pessoal, é intervenção direta no mecanismo de mercado. O Estado pode intervir diretamente no mercado, tá? Existem duas formas, né, do Estado intervir: preço máximo e preço mínimo. Preço máximo aqui a gente pode dizer que existem alguns valores, alguns preços de mercado que o Estado pode intervir, como por exemplo, aluguéis sociais, né, preço de combustível, gás de cozinha, né, o Estado intervém e bota um preço máximo para quê? Para justamente ter o maior número de possíveis compradores naquilo, porque se você deixar o mercado operar, a lógica não é gerar o bem-estar, e sim gerar a concentração e o lucro. Então, o Estado intervém para que mantenha esse controle de preços. Tá? E existe o preço mínimo, né, que é, por exemplo, o salário mínimo. E aqui a importância, né, salário mínimo. O salário mínimo, ele é importante porque ele é uma forma, né, além dele estar presente na Constituição Federal e na CLT como uma forma de renda mínima para os trabalhadores e para os cidadãos, né, do país, isso está presente em qualquer país civilizado, né, ele é importante porque ele é uma sinalização de quanto que o mercado paga na base, né, o trabalhador médio, né, o mediano, ou seja, você dá para contabilizar tudo em termos de salário mínimo. A invenção do salário mínimo não é uma coisa nova, ela já é uma discussão já que vem desde o século XII. Tá? Teve duas bulas papais que tratam sobre isso, tá? Especificamente sobre uma remuneração mínima. Tá? Tem na literatura acerca do tema, né, que seria uma forma de garantir, né, um mínimo para as pessoas. No Brasil, né, o início, né, do salário mínimo ele surge com Vargas, né, na década de 30, finalzinho da década de 30, década de 40, tá? Final da década de 30, início de 40, como uma forma de garantir uma renda para fomentar a demanda da industrialização que o Vargas estava propondo. Tá? Então, o salário mínimo não é uma loucura, não, é simplesmente para manter a demanda e para manter o consumo dos bens industriais que estava tendo. E foi êxito, tá? Foi um baita de um êxito. Porque o Brasil conseguiu fomentar a sua industrialização nos anos 50, 60 e 70, graças a essa política de salário mínimo. Né? Se ela foi valorizada ou não, isso vai até 60, 63, 64, depois cai bastante, né, até os anos 90, 2000, e depois é que o salário mínimo volta a ganhar importância e ele aumenta-se, né,
o salário mínimo, você aumenta a demanda, tá? Então, basicamente, são esses mecanismos que o governo dispõe para fazer distribuição, né, políticas distributivas e os respectivos instrumentos. Por hoje é isso, né, não há mais muito o que se falar, e mais para frente a gente discute temas relacionados a isso, tá, mas de maneira mais objetiva, tá bom? Vou ficando por aqui, muito obrigado aí, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com o pessoal, e se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, vai aqui embaixo, né, aperta o sininho da notificação, tá, e se inscreve aí para dar uma força, beleza? Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu!